As três idades da vida interior, tomo 1, primeira parte. Se de fato o segundo grau de caridade fosse acrescentado ao primeiro, ele seria igual ou superior a este. Caso fosse igual, a caridade apenas se multiplicaria, como os grãos de trigo em um monte, sem se tornar mais intensa. Porém, se o segundo grau de caridade fosse superior ao primeiro, então o primeiro grau se tornaria inútil. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, parte 2, questão 114, artigo 8. Ibid, parte 2, questão 24, artigo 7, corpo e resposta à segunda objeção. I, questão 43, artigo 6, resposta à segunda objeção. Soares de Gratia, livro D, capítulo M. Parte 2, questão 24, artigo 6, resposta à primeira objeção. Também parte 2, questão 114, artigo 8, resposta à terceira objeção. Parte 2, questão 112, artigo 2. Parte 2, questão 24, artigo 3. Em que momento o aumento de caridade é obtido? É difícil responder a essa questão, pois há divergências mesmo entre os teólogos tomistas. Alguns deles, como Banes e Contenson, argumentam que os atos meritórios imperfeitos geram o aumento da caridade no instante em que o justo realiza um ato fervoroso que o predispõe a esse aumento. Porém, acrescentam que tal aumento, que ocorre após essa disposição final, seria igualmente grande ainda que os atos meritórios imperfeitos não tivessem precedido o ato fervoroso. Outros tomistas, em sua maioria, como Juan de Santo Tomás, os Carmelitas de Salamanca, Gonetti e Billuart, respondem que, nesse caso, os atos meritórios imperfeitos já realizados perderiam o aumento de graça que mereceram, e não seria considerado um verdadeiro mérito condigno em toda a sua justiça. Através desses atos bons, ainda que imperfeitos, o justo não aumentaria em caridade, o que contradiz a declaração do Concílio de Trento. Seção 6, capítulo X. O justo, por suas boas obras, cresce em graça e caridade. Se uma pessoa, possuindo 10 talentos, age por longos anos como se tivesse apenas 8, mas, ao morrer, realiza um ato de caridade proporcional aos 10 talentos, parece justo que obtenha uma recompensa essencial maior do que outra pessoa que realiza o mesmo ato no momento da morte, porém após uma vida inteira em pecado mortal. Os atos bons, ainda que imperfeitos, parecem merecer um aumento especial de graça, distinto daquele que se deve ao ato fervoroso de última hora. Mas nesse caso, quando o justo recebe esse aumento especial de caridade pelos atos meritórios imperfeitos, que são tão frequentes ao longo da vida, é difícil admitir que esse aumento ocorra na Terra, no momento da realização do ato de fervor, pois nesse caso, esse aumento corresponderia somente à disposição proporcionada por esse último ato. Salmanticenses, de Caridade, disputa ver, dúvidas, parágrafo 2. Às vezes, atribui-se a Caetano a opinião de que o aumento devido aos atos imperfeitos de caridade pode ser concedido no momento de uma comunhão fervorosa, uma vez que a graça é concedida de acordo com as disposições do sujeito, disposições nas quais estão incluídos os méritos dos atos imperfeitos. Alguns renomados tomistas, como Juan de Santo Tomás, os Carmelitas de Salamanca, Gonetti e Billuart, defendem que o justo, caso passe pelo purgatório, lá receberá esse aumento de graça ao realizar atos intensos de caridade que já não são meritórios, uma vez que o tempo de merecimento já passou. No entanto, esses atos predispõem a alma a receber o aumento merecido anteriormente, mas que não havia sido concedido por falta de uma disposição suficiente. Essa teoria é bastante provável. Segundo esses mesmos teólogos, se o justo em questão não precisar passar pelo purgatório, o aumento de caridade, devido aos seus atos imperfeitos, é concedido no instante de sua entrada na glória. Pois nesse momento, a alma separada, que já não está em condição de realizar méritos, realiza o ato mais intenso de amor possível, correspondente a todos os méritos reunidos de sua vida. Essa perspectiva está em conformidade com o princípio geral. A última disposição para uma forma ou perfeição ocorre no mesmo instante indivisível em que essa perfeição é alcançada, como acontece na justificação de um adulto. Em questões tão elevadas e misteriosas, a teologia só pode oferecer soluções seriamente prováveis. Entende-se assim que esses atos de caridade, mesmo sendo imperfeitos, não deixam de contribuir para o crescimento espiritual do justo, ainda que o mérito pleno seja condicionado a um ato fervoroso ou, em certos casos, ao momento da entrada na glória.
Para os que passam pelo purgatório, os atos realizados durante esse estado, embora já não possam ser meritórios no sentido estrito, preparam a alma para receber plenamente o aumento de caridade merecido durante a vida. Assim, segundo essa visão, o justo que vive com fidelidade, ainda que com imperfeições, não perde a oportunidade de um crescimento integral em graça e caridade. A providência divina ordena esses atos e disposições, concedendo ao justo uma recompensa proporcional à reta intenção e ao amor com que buscou viver, ainda que com limitações humanas. O crescimento na caridade, então, é um processo que respeita a disposição da alma e as diversas etapas de sua vida, permitindo-lhe alcançar, no momento oportuno, a plenitude da graça preparada por Deus. Dessa forma, observa-se que a caridade não é apenas uma virtude estática, mas um dom que se desenvolve e se aprofunda na alma conforme esta avança em seu caminho espiritual. Mesmo os atos de caridade imperfeitos, realizados com sinceridade e boa disposição, contribuem para o crescimento da graça. Assim, a alma se prepara para receber o aumento pleno da caridade, seja ainda nesta vida, através de um ato fervoroso, ou no momento da entrada na glória, quando todas as disposições se completam. A compreensão teológica desse mistério baseia-se no reconhecimento de que a providência divina, em sua infinita justiça e misericórdia, dispensa a cada um segundo suas disposições e méritos. Por isso, o justo que busca a Deus com sinceridade, ainda que com limitações, pode confiar que seus esforços não são em vão. Deus, que conhece o íntimo do coração humano, recompensará cada ato de caridade, seja ele perfeito ou imperfeito, conforme a disposição última da alma. Assim, as diferentes etapas da vida interior, marcadas por crescimento gradual em caridade e graça, convergem para um único propósito: a união plena com Deus, onde todo mérito se consuma em amor perfeito. É nesse estado de plenitude que o justo alcança sua verdadeira recompensa, vendo a Deus face a face e participando de sua glória para sempre. Conforme o progresso na vida espiritual se intensifica, torna-se mais clara a relação entre a caridade e a capacidade da alma de expandir-se continuamente no amor de Deus. Santo Tomás de Aquino afirma: sempre, à medida que a caridade cresce, a capacidade para um novo aumento se torna mais ampla. Assim como Paulo declara em sua segunda carta aos Coríntios, nosso coração se expandiu. 2 Coríntios 6. Dessa forma, a alma adquire uma maior disposição para receber o aumento da caridade, tornando-se, pela própria natureza da virtude, mais capaz de amar a Deus com intensidade renovada e mais profunda. Esse progresso constante na caridade revela uma dimensão dinâmica da vida interior. A virtude cresce como uma semente lançada em solo fértil, ampliando o coração e abrindo-o a um amor mais elevado. Cada novo grau de caridade, portanto, não apenas acrescenta algo à vida espiritual do fiel, mas o transforma profundamente, capacitando-o a uma união mais perfeita com Deus. O justo, fortalecido por essa virtude, alcança também maior resiliência contra o pecado. Santo Tomás observa que, embora o amor por Deus seja a maior das virtudes, ele só se concretiza plenamente quando a vontade humana é reta e orientada para o bem total do homem, transcendendo o que é puramente técnico ou científico, como no caso da prudência, que depende de uma reta intenção do coração. Os méritos obtidos pelo justo durante sua vida não são perdidos quando ele cai em pecado mortal. Ao contrário, eles revivem ao retornar a Deus com sincero arrependimento. Este renascimento dos méritos depende do fervor da contrição, como descreve o exemplo. Um cristão que tenha servido fielmente ao Senhor por décadas, mas que em algum momento caia em pecado mortal, pode ainda recuperar e reviver todos os méritos de sua vida anterior, se retornar a Deus com contrição profunda. Este conceito sublinha a misericórdia infinita de Deus. Mesmo após o pecado mortal, que interrompe a comunhão com a graça, é possível, pela penitência sincera, restaurar os méritos acumulados ao longo da vida. Isso significa que a graça de Deus não apenas perdoa o pecado, mas também restaura o justo à plenitude da vida espiritual, conforme se vê nos ensinamentos de teólogos como Biluart, que aborda essa reviviscência dos méritos pela penitência. Esta misericórdia está enraizada na própria natureza de Deus, cuja grandeza faz com que a alma, quanto mais avançada estiver, mais profundamente reconheça sua própria pequenez e miséria. Quanto mais próximo o justo se aproxima de Deus, maior é a consciência da distância que ainda o separa da perfeição divina, o
que o conduz a um contínuo esforço por crescimento e renovação em caridade. No âmbito da virtude da fortaleza, Santo Tomás ensina que o seu ato principal é sustentar, isto é, permanecer firme nos perigos, mais do que agir ativamente. Essa disposição se revela não tanto na busca do perigo, mas na capacidade de permanecer inabalável diante dele, fortalecendo o fiel a resistir às tentações e desafios sem desviar-se de seu propósito espiritual. A verdadeira prudência, que é também uma virtude fundamental, vai além do simples conhecimento ou habilidade técnica. Ela pressupõe uma vontade reta, voltada ao bem integral do homem, e se diferencia de outros hábitos intelectuais, como as artes e as ciências, que não exigem essa retidão moral. O prudente é alguém bom em si mesmo, ao contrário do que é simplesmente um bom profissional em determinada habilidade, como pintura ou arquitetura. A prudência, nesse sentido, não se limita ao conhecimento, mas implica um compromisso moral com o bem, guiando o homem a agir com retidão e sabedoria em todas as áreas de sua vida. Isso reflete a máxima de Santo Tomás: melhor é o amor a Deus do que o conhecimento. Essa afirmação coloca o amor como a mais alta expressão da alma, superior até mesmo à mais elevada forma de entendimento. A verdadeira caridade, segundo a teologia cristã, se distingue de uma falsa caridade que surge da indulgência excessiva e da fraqueza de caráter. Essa falsa caridade é muitas vezes confundida com a virtude devido à aparência de bondade, mas na verdade está enraizada no desejo de agradar aos outros ou de evitar conflitos. Essa caridade superficial nada mais é do que um sentimentalismo humanitário, que busca reconhecimento por meio de atos externos, mas não tem força para defender a verdade. Este conflito entre a verdadeira e a falsa caridade é um dos principais desafios dos tempos modernos. Assim como há falsos profetas, há também falsos tipos de caridade, sob a aparência de bem, desviam o fiel da autêntica vida cristã. A corrupção do que é excelente, segundo o ditado corruptio optimi pessima, a pior corrupção é a do que é melhor, revela-se ainda mais perniciosa quando aquilo que se aparenta ser caridade esconde, na verdade, uma atitude contrária à fé. Esse é o perigo do ideal de certos movimentos que defendem uma união entre igrejas à custa da verdade e da fé, pois propõem uma aparência de unidade que enfraquece os fundamentos da fé cristã. O verdadeiro amor, que procede da caridade, é aquele que busca o bem do próximo com reta intenção e não se esquiva de defender a verdade, mesmo quando isso implica em contrariedades ou incompreensão. Esse é o tipo de caridade que não se deixa enganar por falsos apelos de harmonia, mas permanece fiel ao propósito de elevar o próximo à luz da fé e da graça de Deus. Se, portanto, por ignorância ou covardia, aqueles que deveriam ser representantes da verdadeira caridade acabam por aprovar de forma direta ou indireta aquilo que a caridade falsa promove e ensina, tal atitude poderia acarretar um mal incalculável, talvez ainda maior do que aquele causado pelos perseguidores declarados, com os quais é evidente que não se pode estabelecer o menor contato. A humildade é uma virtude fundamental na medida em que remove o principal obstáculo, a soberba, que é a raiz de todo o pecado, mas é inferior às virtudes teologais, que nos unem a Deus. Tomás de Aquino, Suma Teológica 2Q 161 a 5 a de 2. A virtude da religião tem como objeto imediato, não a Deus em si mesmo, mas o culto devido a ele. Por isso não é uma virtude teologal, sendo portanto inferior a elas. Tomás de Aquino, Suma Teológica 2Q 81 a 5. Melhor é o amor a Deus do que o conhecimento de Deus, mas ao contrário, melhor é o conhecimento das coisas corporais do que o amor a elas. De modo absoluto, porém, o intelecto é mais nobre do que a vontade. Tomás de Aquino, Q 82 a 3. Ao contrário, é mais valioso conhecer as coisas inferiores do que amá-las. Tomás de Aquino, Suma Teológica, Q 82 a 3. Os tomistas geralmente afirmam, Cefeu Passerin de Statibus Hominum, diz 2Q 184, 1, que a perfeição não reside formalmente no hábito ou virtude da caridade, mas na atividade dessa virtude, a qual, nos perfeitos, é moralmente contínua. De fato, é evidente que a virtude se ordena para a sua operação e que a perfeição está na união atual, ou de fato, com Deus. Para mim é bom apegar-me a Deus. Salmos de Aquino afirma: o empenho dos perfeitos é que o homem oriente-se principalmente a aderir a Deus e a fruir dele. Tomás de Aquino, Suma Teológica, 2Q 24 a 9.
Os quietistas, ao contrário, inclinados à inação, consideram que a perfeição não está nos atos de caridade, mas no hábito da caridade. Para eles, querer agir ativamente é ofender a Deus, que deseja ser o único agente. Caíam assim num estado pseudo-passivo, não infuso, mas adquirido, não através dos atos, mas pela cessação de todos eles. Tratava-se de uma espécie de sonolência piedosa. Havia 2 graves erros nesta postura. De uma só vez, eliminavam a ascese e desnaturalizavam a mística. Um excesso oposto ao quietismo consiste, principalmente, em fazer a perfeição residir na atividade externa da caridade para com o próximo. Por esse caminho, corre-se o risco de esquecer que o amor a Deus é superior ao amor ao próximo, sendo este apenas efeito e manifestação daquele. E talvez, sem perceber, acabar-se-ia por inverter a ordem da caridade. Outros, mais focados na vida interior e em sua atividade, buscam preferencialmente multiplicar os atos, ao invés de aspirar a uma oração afetiva simplificada, que é como a continuação de um único e idêntico ato, como uma comunhão espiritual prolongada. O objetivo dos perfeitos é que o homem se dedique principalmente a aderir a Deus e a fruir dele. Tomás de Aquino, Suma Teológica 2:2, que 24-9. Os quietistas, imersos na inatividade, sustentavam que a perfeição se encontra no hábito da caridade e não nos atos dela. Para eles, desejar agir ativamente é ofender a Deus, que deseja ser o único agente. Deus id 2. Com isso, entravam em um estado de passividade pseudo-espiritual, não adquirido por meio de atos, mas pela cessação deles. Tratava-se de uma espécie de sonolência devocional. Essa posição incorre em 2 erros graves. De um lado, elimina a ascese e, de outro, desvirtua a mística. Em oposição ao quietismo, há também o erro de enfatizar excessivamente a atividade externa da caridade, especialmente em relação ao próximo, podendo levar ao esquecimento de que o amor a Deus é superior ao amor ao próximo, que deve ser visto como um reflexo e manifestação desse primeiro amor. Assim, corre-se o risco de inverter a ordem natural da caridade. Veja-se a obra Perfection Chrétienne et Contemplation, volume 2, p. 201 e seguintes, para uma análise aprofundada. A perfeição cristã, conforme ensina Tomás de Aquino em sua exposição sobre a Epístola aos Efésios, x 25, não é um estado estático, mas um crescimento contínuo em amor e virtude. Segundo ele, nunca poderemos amar a Deus tanto quanto ele merece, nem confiar ou crer nele de modo plenamente justo. Tomás de Aquino, Suma Teológica, U-There 2, que 64-A4. Santa Catarina de Sena, no diálogo capítulos 20 e 30, discorre sobre o amor perfeito e seus sinais, indicando que esse amor se reflete em uma vida dedicada inteiramente à união com Deus. Ela destaca que o amor autêntico se manifesta através do sacrifício pessoal e da busca de santidade. Taulero, em seus sermões, faz uma distinção entre o homem honesto e o homem interior ou espiritual, apresentando a descrição do estado dos perfeitos, que se ocupam constantemente em manter-se unidos a Deus, desapegando-se dos desejos terrenos e inclinando-se à prática das virtudes elevadas. A perfeição cristã exige, além da caridade elevada, os dons do Espírito Santo em grau proporcional, tal como argumentado por Soares em De Statu Perfectionis, livro 1, capítulo 4, artigos 11, 12 e 20. Segundo Soares, aqueles que negam que a contemplação infusa, que se origina da fé viva e iluminada pelos dons, faz parte do caminho normal da santidade, acabam rejeitando também a ideia de que a contemplação é um prelúdio natural para a visão beatífica, o estado final de união com Deus. O objetivo dos perfeitos é que o homem se dedique principalmente a aderir a Deus e a fruir dele. Tomás de Aquino, Suma Teológica 24-9. Em São Lucas 6, 20 e 22, encontram-se 4 bem-aventuranças, sendo a mais elevada daqueles que sofrem perseguição pela justiça. São também mencionadas a bem-aventurança dos pobres, a dos que têm fome e sede de justiça e a dos que choram. Tomás de Aquino, ao comentar as bem-aventuranças, indica que cada uma delas corresponde a um dom do Espírito Santo, como se observa em sua Suma Teológica 22, 69-1.
Para ele, as bem-aventuranças não são apenas estados de felicidade, mas representam méritos que podem ser compreendidos como atos das virtudes ou dons aperfeiçoados pelos dons divinos. No capítulo LX9 do Diálogo de Santa Catarina de Sena, ela explora a profundidade da justiça espiritual e o desejo constante de se aproximar de Deus. Tomás de Aquino, em seu comentário sobre o Evangelho de Mateus, em Mateus 6, diz: "O Senhor quer que ansiemos tanto por essa justiça que jamais nos saciemos dela nesta vida. Assim como o avarento nunca se satisfaz, seremos saciados na visão eterna e no presente nos bens espirituais. Quando os homens estão em pecado, afirma Tomás, eles não sentem fome espiritual. No entanto, ao abandonarem o pecado, começam a experimentar essa fome, que é o impulso espiritual que os aproxima da vida de graça." Na obra Caminho de Perfeição, capítulo 12, Santa Teresa de Ávila também aborda o papel central da fome espiritual na busca de Deus, destacando como essa sede de justiça e verdade é essencial para o progresso na vida contemplativa e para o alcance da perfeição cristã. Santo Agostinho, em sua obra In Sermonem Domini in Monte, comentário sobre o Sermão da Montanha, reflete sobre as bem-aventuranças como uma progressão espiritual que leva à perfeição da alma. No De Quantitate Animae e em outras obras como Confissões e Solilóquios, ele explora a busca interior pela unidade com Deus, enfatizando o papel do amor e da humildade. Soares, no De Statu Perfectionis, reforça que a perfeição se encontra em uma disposição conveniente e em uma habilidade próxima para agir plenamente de acordo com os preceitos e conselhos de Cristo. Ele argumenta que essa disposição pode ser mantida com maior ou menor intensidade de caridade, pois a perfeição não depende exclusivamente da intensidade da caridade, mas de uma combinação de virtudes que compõem o caráter cristão, complementando qualquer carência. Para Soares, essa disposição para agir segundo a vontade de Deus é o que caracteriza a perfeição, como também se observa nos ensinamentos de Tomás de Aquino sobre o amor e a caridade. Essa é a orientação final para aqueles que desejam alcançar a união plena com Deus, um caminho de amor ativo, enriquecido pela humildade, justiça e contemplação. Essas últimas palavras, que nos surpreenderiam caso as encontrássemos em um artigo de Santo Tomás, parecem significar que as virtudes adquiridas poderiam facilmente compensar a falta de intensidade na caridade. Isso não equivale, de certa forma, a reduzir consideravelmente o caráter sobrenatural da perfeição cristã? Soares acrescenta, pois, alguém pode ser mais santo aos olhos de Deus e ainda assim ser menos perfeito. Não há contradição nisso, pois a verdadeira santidade diante de Deus e o direito à bem-aventurança eterna são atribuídos de acordo com o grau de caridade e de graça. Já a perfeição nesta vida se avalia pelo afeto e disposição do homem para agir aqui com prontidão, facilidade e pureza de ação. Um tomista diria, com um grau igual de caridade habitual, este é atualmente mais generoso que outro que se contenta com atos imperfeitos, ou que, tendo 5 talentos, vive como se possuísse apenas 3. Além disso, com o mesmo grau de caridade habitual e de generosidade atual, um encontra menos dificuldades internas e externas do que o outro, que evita com facilidade qualquer tropeço por caminhar em uma rota mais tranquila. No entanto, essas são circunstâncias acidentais, relativas a cada indivíduo. Aqui tratamos da perfeição em si, de modo geral, e perguntamos-nos se ela não exige uma caridade muito notável, superior à dos iniciantes e à dos que avançam. Santo Tomás ensina que a perfeição da caridade exige o crescimento contínuo do amor. Ele escreve: a perfeição do amor a Deus não tem limite, pois o objeto desse amor é infinito. Isso implica que o amor a Deus nunca se esgota, mas deve sempre crescer e se intensificar. Segundo ele, a perfeição do homem nesta vida está em alcançar, tanto quanto possível, uma união íntima e amorosa com Deus, ainda que essa união nunca se complete totalmente enquanto estivermos neste mundo. Ele também explica que há diferentes graus de virtudes e dons que nos aproximam de Deus. As bem-aventuranças e os dons do Espírito Santo, por exemplo, são qualidades superiores que ultrapassam as virtudes adquiridas pelo esforço humano. A este respeito, Santo Tomás afirma: as bem-aventuranças são como atos das virtudes teologais. Segundo, são aperfeiçoadas pelos dons do Espírito Santo.
Suma Teológica Q69A. Essas qualidades, portanto, tornam o homem capaz de se aproximar de Deus de maneira mais profunda e direta. Santa Catarina de Sena, ao falar sobre os sinais da caridade perfeita, observa em seu diálogo que a alma que alcança tal estado demonstra uma serenidade constante, indiferente às tribulações deste mundo, pois seu amor a Deus é pleno. A caridade perfeita para ela é marcada pela paz inabalável, pela entrega total e pela alegria mesmo nas provações, como uma expressão de amor puro que transcende o sofrimento. Contudo, essa perfeição não pode ser atingida sem uma purificação interior profunda, como nos ensina São João da Cruz. Em sua obra Noche Oscura del Alma, ele descreve o processo de purificação que os contemplativos mais perfeitos experimentam em sua busca pela união plena com Deus. São João explica que essa purificação muitas vezes envolve uma noite escura, onde a alma é despojada de todos os seus apegos mundanos e sentimentos afetivos e é levada a uma confiança total em Deus. Esta purificação pode ocorrer de maneira mais intensa para aqueles que são chamados a uma perfeição mais elevada, mas também acontece, embora de maneira mais moderada, entre aqueles que buscam um caminho mais comum de santidade. É importante notar que, para alcançar essa perfeição, não basta apenas o esforço humano, é necessário o auxílio divino. As virtudes purgatórias, como explica Santo Tomás em sua Suma Teológica, Q71A2, são aquelas que ajudam a alma a se desapegar das coisas mundanas e a se concentrar completamente nas coisas divinas. A prudência, por exemplo, leva a alma a desprezar as preocupações terrenas em favor da contemplação dos mistérios divinos. A temperança modera os desejos do corpo, ajudando a alma a se concentrar na espiritualidade. A fortaleza dá coragem para enfrentar as dificuldades da vida espiritual. E a justiça leva a alma a aceitar os caminhos de Deus, mesmo quando eles são difíceis. Santo Tomás e outros teólogos, como Soares, discutem em suas obras que a perfeição cristã exige a caridade em seu grau mais elevado, assim como os dons do Espírito Santo. Esses dons são fundamentais para a purificação interior e a ascensão espiritual, pois não só aperfeiçoam as virtudes, mas também tornam o homem apto para receber a visão beatífica. A contemplação infusa, que vem do Espírito Santo, prepara a alma para essa visão, iluminando sua fé e aproximando-a da experiência direta de Deus. Entretanto, não devemos esquecer que a perfeição cristã não reside apenas em um esforço intelectual ou nas virtudes adquiridas. Para alcançá-la plenamente, é preciso que a alma se entregue à ação divina e à graça de Deus. Santo Tomás, ao responder a uma objeção sobre a natureza da perfeição, ensina que a verdadeira santidade perante Deus não é medida apenas pelas ações externas, mas pela intensidade da caridade e da graça presentes no coração do fiel. Mesmo aqueles que parecem menos notáveis em suas obras exteriores podem ser mais santos aos olhos de Deus, se sua caridade é mais pura e intensa. Por isso, a perfeição cristã não se resume a uma mera questão de méritos pessoais, mas está intimamente ligada ao grau de união com Deus que a alma alcança. A caridade, como a virtude mais elevada, deve transbordar de amor e desejo pela santidade dela, sendo o principal critério de avaliação da perfeição. Como Santo Tomás aponta, a perfeição está na disposição do coração para seguir a vontade de Deus, a capacidade de agir com pureza e amor e a disposição para enfrentar as dificuldades da vida cristã com fé, esperança e caridade. Finalmente, a perfeição cristã implica também uma abertura para a ação do Espírito Santo. É Ele quem nos guia, nos purifica e nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Somente através da graça divina é que podemos alcançar a verdadeira santidade. Uma santidade que não é fruto de nossos próprios esforços, mas da misericórdia e do amor de Deus, que nos chama à sua perfeição. Notas explicativas. 1. Caridade. No contexto teológico, a caridade é uma virtude teologal que representa o amor de Deus, levando o justo a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Na tradição tomista, a caridade cresce progressivamente na alma ao longo da vida espiritual. 2. Mérito e aumento de caridade. Na doutrina católica, o mérito é o valor espiritual das boas obras feitas em estado de graça, que aumentam a caridade na alma. Esse aumento é maior quando a caridade é exercida com fervor. Entre os tomistas, debate-se se atos menos perfeitos também promovem esse crescimento. 3 escolas tomistas:
banhe-se com tenso. Defendem que atos fervorosos de caridade aumentam imediatamente a graça, independentemente de atos imperfeitos anteriores. Juan de Santo Tomás e Carmelitas de Salamanca afirmam que atos imperfeitos também contribuem para o crescimento espiritual, em linha com o Concílio de Trento. Concílio de Trento. O Concílio de Trento, 1545-1563, reafirmou doutrinas fundamentais como o crescimento em graça e caridade por meio das boas obras, seção 6, capítulo X, princípio central da teologia católica. 5. Purgatório e caridade. No purgatório, segundo a doutrina católica, a alma não realiza méritos, mas é purificada para entrar no céu, completando a caridade desenvolvida em vida. 6. Caetano e comunhão fervorosa. Caetano Tommaso de Vio propôs que atos de caridade acumulados ao longo da vida podem ser recompensados em um momento de comunhão fervorosa, durante o qual o fiel recebe a graça conforme sua disposição espiritual. 7. Entrada na glória. A entrada na glória representa o momento em que a alma, ao atingir a perfeição necessária, é admitida na presença direta de Deus. Para os tomistas, é nesse instante que o justo, incapaz de realizar novos méritos, completa seu ato supremo de amor. 8. Forma e disposição para a perfeição. No tomismo, forma refere-se à perfeição espiritual que a alma busca. A disposição é o estado de prontidão necessário para recebê-la, completado quando a alma atinge a perfeição, similar ao momento de justificação no batismo de um adulto. 9. Justificação. Justificação é o ato pelo qual Deus concede graça santificante, libertando a pessoa do pecado e iniciando a santificação. O aumento da caridade exige uma disposição última, semelhante à necessária na justificação. 10. Expansão da caridade. Santo Tomás ensina que a caridade se expande continuamente, aumentando a capacidade da alma para amar, como indicado em 5 Coríntios 6:11, onde o coração do fiel se expande para receber mais amor de Deus. 11. Relação com outras virtudes. A caridade é a maior virtude teologal, superior ao conhecimento ou à ciência, refletindo a primazia do amor divino sobre o saber. 12. Reviviscência dos méritos. Em teologia tomista, méritos podem reviver após o pecado mortal se houver verdadeiro arrependimento, restaurando o estado de graça e os frutos espirituais anteriores. 13. Fortaleza e prudência. Fortaleza, virtude que permite manter-se firme diante do perigo, essencial para resistir às tentações. Prudência, virtude moral que orienta o fiel a agir com retidão, distinta de habilidades como ciência, pois exige intenção moral. 14. Falsa caridade. Caracteriza-se por indulgência excessiva e desejo de evitar conflitos, enfraquecendo a fé ao ceder em questões de verdade. A expressão corruptio optimi pessima refere-se ao perigo da caridade mal orientada. 15. Unidade cristã e pancristianismo. Movimentos que buscam união entre igrejas cristãs à custa de doutrinas fundamentais podem enfraquecer a fé. A verdadeira caridade preserva a verdade e busca orientar o próximo na fé, mesmo com o risco de incompreensão. 16. Referências bíblicas e teológicas. 2 Coríntios 6:11. Nosso coração se expandiu, ilustrando a contínua expansão da caridade na alma. Concílio de Trento, seção 6, capítulo Tis, sobre o aumento de graça e caridade através das boas obras. Falsos cristos nos evangelhos. Advertência contra falsas caridades que desviam a fé. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé.
Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.